É o Geração do Bem chegando até você mais uma vez. E hoje o nosso assunto é muito interessante. Tá tendo uma onda aí de todo mundo agora falar sobre o assunto, mas esse assunto já é um pouquinho antigo, é os óleos essenciais. E o uso dele em todos os problemas que a gente tem, em todas as atividades que a gente faz, em todas as doenças que existem. Então nós vamos saber um pouquinho de cada coisa com o Caio. Caio, é um prazer estar com você. Obrigado. Eu sei que a gente já está nessa conversa há um longo tempo. Eu já faço uso dos óleos essenciais, né? Já te disse. E agora que está todo mundo falando sobre esse assunto, né? Esse assunto, assim, os óleos essenciais, eles já existem há mais de 5.000 anos, né? Algo que lá na época dos egípcios, dos romanos, já eram utilizados, até porque não tinham os medicamentos, né? Então, utilizavam diretamente das plantas para curar doenças, né, para tratar uma saúde, um bem-estar daquelas pessoas da época, mas hoje vem ganhando muito espaço por ser um assunto que hoje no Brasil está sendo mais falado, né? Nos países mais desenvolvidos já acontece mais há algum tempo, mas no Brasil agora está em alta, então a gente... Não, eu acho interessante, você falou a data dos óleos essenciais, né? Há muitos anos atrás, assim, quando eu era criança, com 8 anos, eu tinha 8 anos, a minha mãe começou a fazer o tratamento com a gente homeopata. E naquela época, imagina, não dá certo a homeopatia, que, né, a doutora Gelsi, ó, um beijão pra ela, que eu sei que ela assiste a gente, a nossa médica, desde os meus 8 anos, né? A gente já fez algumas entrevistas com ela. E hoje a homeopatia vive junto com a alopatia, sim, né? E agora os óleos essenciais entrando. Exatamente. Naquela época já usava na homeopatia um pouco dos óleos essenciais, né? Com certeza. O que eu gosto de falar muito é que, assim, antigamente os óleos essenciais eles já funcionavam, mas não tinha a parte científica por trás. E hoje o bacana é que a gente tem essa segurança por todos os óleos essenciais hoje, antes de serem lançados no mercado, eles têm todo um estudo científico, então sobre as propriedades, sobre as utilizações, inclusive sobre as mesclas de óleos essenciais, que hoje existem alguns mix de óleos essenciais, então tem muito estudo para deixar todos nós tranquilos em relação a usar o produto, porque tem pessoas que hoje em dia ainda são um pouco céticas, né? Será que funciona? Será que vai me ajudar mesmo? Assim como era com a própria homeopatia, né? Então os óleos essenciais também têm isso, mas com informação, que é o que a gente está fazendo aqui, podendo proporcionar para você mais conhecimento, mais informação, é passar para as pessoas que elas podem ficar tranquilas que hoje o óleo essencial é muito eficaz, por ele ser um produto muito potente, né? Como ele é retirado diretamente da natureza, né? Ele tem propriedades farmacológicas e também terapêuticas, então a pessoa pode ficar tranquila, né, em relação a usar um produto como esse, que ela vai ter um resultado eficaz. E o custo-benefício, ele vale a pena? Porque eu sei que não é tão barato, é igual a homeopatia, é um remédio um pouquinho mais caro, é um tratamento, não mais caro, mas é um tratamento mais longo, né, a gente diz assim, né? Os óleos essenciais também? Em relação aos óleos essenciais, o que eu costumo dizer assim, hoje a gente trabalha com um óleo puro, né? Inclusive um óleo que você pode utilizar ele de 3 formas, né? Basicamente pela aromaterapia, que é você inalar o óleo essencial, você pode ingerir o óleo essencial por ele ser um produto puro, tá? Não são todos os óleos que podem ser ingeridos, e também de maneira tópica, tá? Então hoje, como a gente trabalha com óleo puro, uma única gota de óleo, ele é muito potente. Para você ter uma ideia, assim, uma analogia que a gente costuma falar até para o pessoal de casa fazer esse comparativo. Um hortelã-pimenta, por exemplo, que é um óleo muito potente dentro do nosso trabalho, se você pingar uma gotinha do hortelã-pimenta, ele equivale, né, a mais de 28 xícaras de chá se você fosse pegar a erva do hortelã-pimenta para você ingerir. Então, quando a gente vai falar de custo de produto, né, se é barato, se é caro, eu costumo dizer assim, que o óleo essencial hoje a gente consegue provar que é a maneira mais barata de você cuidar da tua saúde. Por 2 motivos. O primeiro, porque você vai usar de gota em gota. Então, por exemplo, se você pegar um frasquinho de 5 ml, que são 100 gotas, se você usar uma gota por dia, você vai usar 100 dias seguidos esse produto, né? Se a gente for comparar com uma alopatia, por exemplo, né? Às vezes o médico vai lá e te receita um remédio. A gente sabe que às vezes a cartela tem 20 comprimidos, por exemplo, mas você vai tomar 7.
você vai ter data de validade, muito provavelmente esse remédio depois você vai acabar jogando fora. Então, se você colocar na ponta do lápis, acaba sendo até a solução mais barata para você cuidar da saúde, que se ele não tem validade, né, um óleo essencial, com exceção dos cítricos, os cítricos são 3 anos de validade. Os demais óleos não têm prazo de validade. Os cítricos é o lemon, né, a tangerina. Tem tangerine, tem o laranja selvagem. Mas desse daí eu não conhecia, tem novo. Tem o lime, é novo. Tem o lime, que é o limão normal mesmo, não o limão siciliano. Então tem bastante opção aí bem bacana aí pra gente cuidar da saúde. E qual que é a diferença do limão siciliano e o outro? Olha, tem muitas propriedades similares, né? Eu costumo dizer assim, todo óleo cítrico, ele tem um componente em todos eles que é o limoneno. O limoneno, quando a gente inala o óleo, né, a gente trabalha diretamente no nosso sistema límbico, que é o sistema responsável pelo nosso organismo, pelas emoções, pela parte do prazer. Então, quando a gente inala qualquer óleo cítrico, a gente consegue melhorar o nosso humor, porque a gente leva ele para o sistema límbico traz essa sensação de prazer e automaticamente a gente fica mais bem-humorado. Então, a gente costuma chamar os óleos cítricos do óleo da felicidade, óleo da alegria. Então eles têm propriedades bem similares. O que vai mudar principalmente? São óleos que podem ser ingeridos. Então é a mesma coisa que você pegasse um limão siciliano e um limão Tahiti, né? Seria a mesma diferença em relação ao gosto. Um é um pouco mais forte, tem pessoas que preferem um, preferem o outro. Mas basicamente as propriedades envolvidas são bem similares. Aí, ó, a gente falou no programa passado com a doutora do uso do canabidiol na odontologia e em algumas doenças. Então, se eu associar o uso do canabidiol com óleo essencial, eu posso melhorar. Com certeza. Sem dúvida. Tá vendo, gente? Aí a dica, a gente pode ter uma qualidade de vida melhor. Ô, Caio, e não é tão simples assim. Eu acho assim, que a gente tem que falar pro pessoal. Quando a pessoa resolve fazer o uso dos óleos essenciais, como a gente falou com a doutora, do uso do canabidiol em algumas doenças e na parte odontológica, eu acho que a gente tem que ter uma consultoria. Com certeza. Como tem o dentista tratando nessa área, os médicos na área deles, vocês também têm uma consultoria, a pessoa quando vai te procurar, você dá toda essa assessoria? Com certeza, é muito importante. Acho que tudo que relaciona à área da saúde, né, Alessandra, a gente tem que ter uma anamnese, entender o que a pessoa está buscando com os óleos essenciais, entender se ela tem alguma doença, né? Por exemplo, tem óleos essenciais, por exemplo, como canela, que uma pessoa que tem pressão alta, ela não pode tomar, porque isso vai aumentar ainda mais, vai acelerar a parte cardíaca, né? Então, se a pessoa já tem um problema, ela pode piorar esse problema. Então, a gente tem que entender, e isso hoje eu mesmo faço, como tem parceiros que trabalham com a gente que também fazem, que é importantíssimo, né? É importante a gente entender o que a pessoa quer, qual que é o objetivo da pessoa, já que os óleos essenciais têm muita coisa envolvendo o físico, o emocional, então a gente sempre faz uma primeira anamnese. E a dica que eu dou para você que está assistindo a gente, se você quer utilizar o óleo essencial, procure um consultor de bem-estar. Pode me procurar ou pode procurar algum outro, se você conhece alguém, né, que é da sua intimidade, mas procura, conversa com a pessoa para ela poder te entender melhor os seus casos e poder te passar a melhor solução nesse caso. Mas é importantíssimo. Não, a gente está falando sobre isso porque é importante. Porque o uso do óleo essencial, por exemplo, tem óleo essencial que você pode usar, não tomar, só usar, né? Não pode ser ingerido. Sim. Né? Eu não posso ingerir o óleo. Para dor, alguns também musculares. Existem óleos essenciais para queimaduras. Exatamente. Entendeu? A gente tem toda uma tabela do que você pode usar e o que não pode usar. Perfeito. E eu conversei com o Caio, a primeira pessoa que ligar, ele vai dar uma assessoria, não vai? Com certeza, é isso mesmo. Se você ligar pra gente aqui, a primeira pessoa que ligar, eu vou dar uma consultoria completa, vai ser mais de 1 hora de papo para poder entender o teu caso, poder te indicar quais são os melhores óleos essenciais para você iniciar e para que você tenha aí fique satisfeito, tenha uma satisfação em começar o uso dos óleos essenciais no seu dia a dia. Não, porque é importante. E daqui a pouco, depois do breve intervalo comercial, a gente vai conhecer um pouquinho desses óleos essenciais.
Brasil, 1968. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. A formiga cortadeira trabalhava bem contente, eis porém que de repente certa coisa apareceu. Era muito atraente, ela então não vacilou, e para o formigueiro logo transportou. Era a isca da Dinagro que de cara foi matando. Com a isca da Dinagro nessa briga com a formiga você sempre sai ganhando. Reviver a história da Dinagro é contar parte da história da agricultura brasileira. É uma honra comemorar tradição, experiência e pioneirismo junto de quem sempre esteve ao nosso lado, o produtor brasileiro, espalhado por todos os cantos do nosso país. Dinagro. Espeto dos Bancários. Aqui você encontra os mais variados espetos, porções e lanches, além da cervejinha super gelada. Você vai desfrutar de um ambiente familiar e aconchegante. Você ainda vai conhecer o Antônio, o mais atencioso e simpático garçom de Ribeirão Preto e região. Vem pra cá ou faça sua encomenda pelos telefones. Esperamos você a partir das 17 horas. Rua Tercílio Celeste Pastore, 296, bairro Bancários, em Ribeirão Preto. Vocês estão assistindo Geração do Bem. Eu estou aqui num espaço que pode ser seu. Entre em contato conosco, venha ser nosso parceiro. Nós precisamos de você, porque fazer o bem faz bem. Devido aos seus impressos, a Riber Gráfica tem a solução sob medida para cada tipo de trabalho, porque cada trabalho é uma história. Sonhe à vontade. A gente entende. A gente imprime. Riber Gráfica. Por trás de 25 anos de mercado, existe total compromisso com a qualidade. E o intervalo foi breve. E vamos continuar esse assunto gostoso sobre o bem-estar. Gente, tá todo mundo falando de saúde mental, tá todo mundo preocupado com saúde mental e esquecendo um pouco o bem-estar. A correria que a gente tá, Caio, eu não sei se você tem percebido isso, mas o dia parece que tá curto, né, Caio? E a vida da gente, é muito importante, o nosso bem-estar. Isso daí não tem preço. A nossa qualidade precisa melhorar. E quando a gente fala em bem-estar, né, Caio? Mostrar para o pessoal de casa a necessidade disso, né? De cuidar do bem-estar. Com certeza, né? Acho que não é à toa, né, pessoal, que cada vez mais vem crescendo casos aí de ansiedade, depressão, doenças autoimunes, né? E tudo isso está completamente ligado a essa correria, né? Hoje, eu até costumo brincar, hoje às vezes você vai conversar com as pessoas e a pessoa, nossa, tô numa correria, todo mundo numa correria. E é bem o que você falou, acho que a era da informação e a época que a gente está vivendo com a internet e tudo mais, acelerou ainda mais, né? Essa parte de produzir, né? Porque tá com o celular na mão toda hora, então a pessoa te manda uma mensagem, tem que responder na hora, senão a pessoa, né? Então isso faz com que a gente automaticamente gaste mais energia, fique mais cansado, então é muito importante a gente cuidar da nossa saúde, né? Então por isso que a gente está falando de um tema gostoso aqui, falando dos óleos essenciais, que é uma maneira totalmente natural da gente cuidar da saúde, né? Porque hoje tem muita gente também que atrela cuidar da saúde com medicamentos sintéticos, né? A pessoa, por exemplo, precisa emagrecer, ao invés dela ir numa academia, né? Fazer uma atividade física, ela quer tomar um remédio para emagrecer.
né? A pessoa quer dormir, ela não procura relaxar, fazer atividades que vão permitir com que ela durma melhor. Ela quer muitas vezes tomar um remédio para dormir. Então acho que é importante a gente falar a respeito de cuidar da saúde, mas cuidar cada vez de uma maneira mais saudável e natural. E esses óleos essenciais, então tá aqui todos os kits, né? Eu posso adquirir o pequeno. Exatamente. Como? Esse kit. Aqui eu trouxe 2 kits, né? A gente tem muito mais kits, na verdade, inclusive kits maiores de produtos, mas eu trouxe esses 2 porque, para você de casa que está acompanhando a gente, são os óleos que a gente indica você iniciar, né? Se você nunca usou um óleo essencial, é muito importante você começar pelos óleos mais básicos, tá? Então esse kitzinho aqui, que é o pequeno, ele vem um óleo de lavanda, um óleo de limão siciliano e um óleo de hortelã-pimenta, tá? Vou falar de algumas propriedades só para vocês entenderem, tá? O lavanda, pessoal, ele é um ótimo óleo para você acalmar, relaxar, ele auxilia nessa parte de ansiedade, né? Ele auxilia na melhora do sono. Então, se você às vezes sofre de insônia ou tem algumas coisas nesse sentido, ele vai te ajudar, né? O lavanda também ele é um ótimo cicatrizante, como a Alessandra já tinha falado. Então, se você tiver alguma queimadura, tiver alguma coisa relacionada a isso, picada de inseto, alguma coisa nesse sentido, você pode usar o lavanda. E o lavanda também auxilia na parte de pressão. Se você tem pressão alta, ele ajuda a regular a tua pressão. Posso dar mais uma diquinha? Pode. Uma gotinha só, assim, no travesseiro antes de dormir também é gostoso, viu, gente? É maravilhoso, é isso mesmo. Faz muito bem, né? Vai ser um sono regenerativo. É uma gotinha. Você pinga assim à tardezinha, você vai fazer suas coisas, à noite, lá você for dormir, tá aquele cheirinho assim de lavanda. É maravilhoso, né? Acalma e deixa tranquilo. E pode ser utilizado, inclusive, em crianças, tá, pessoal? Por exemplo, bebês que só estão naquela época de cólica, você pode passar o lavanda na solinha do pé do bebê, que é maravilhoso para essa parte de cólica, tá? Também temos o limão siciliano, que a gente falou no outro bloco, né? Que ele é um óleo-chave, detox, todo o organismo. E o hortelã-pimenta. O hortelã-pimenta ele é um ótimo óleo para a parte respiratória, parte de rinite, sinusite, né? Aqui em Ribeirão Preto, às vezes na virada de tempo, como eu já havia falado, ele é um ótimo óleo para você usar para isso. Dores de cabeça, pessoas que sofrem com enxaqueca, né? Pessoas que praticam atividade física. Foi feito um estudo que o hortelã-pimenta, se você ingerir ou inalar esse produto antes da atividade física, você consegue melhorar a performance em até 30%. Olha que bacana. É como o chá de hortelã, então. Exatamente. Então você vai fazer uma atividade física. Eu mesmo gosto de correr na rua. Toda vez que eu vou correr, eu inalo o hortelã-pimenta, porque isso me dá uma... passa na mão. Eu pingo na mão e inalo profundamente e saio para fazer minha corrida, e isso me dá mais gás, ele deixa mais estimulado, e ele também pode ser utilizado de maneira tópica para dores musculares. Então, pessoas que às vezes, eu tenho dor nas costas, tenho dor na coluna, ou fez uma atividade física, ficou com dor no braço, na perna, você pode passar o hortelã-pimenta também. Esse Deep Blue também é bom para isso, O Deep Blue também é maravilhoso para dor. Ele é maravilhoso. O Deep Blue, na verdade, né, esse aqui já é um kitzinho maior, tá? Você de casa que tá vendo a gente aqui, que é um kit que a gente chama carinhosamente de farmacinha natural. São os 12 principais óleos que a gente trabalha, né, que substituem tranquilamente aquela caixinha de remédio que você tem na sua casa, né? Hoje todo mundo tem uma caixinha de remédio em casa, né? Esse kit ele substitui exatamente isso. E voltando no Deep Blue que a Alessandra falou, ele é maravilhoso para dor. Pessoas que sofrem com dores crônicas, inclusive, como uma artrite, uma artrose, fibromialgia, né, tendinites, ele é maravilhoso, tá? O Deep Blue, a única coisa é que ele é um óleo que ele só pode ser utilizado de maneira tópica, tá, pessoal? Então você vai passar no local onde você tem aquela inflamação ou aquela dor. Eu tô falando porque esse aqui, eu tenho artrose, por causa do meu lúpus, eu desenvolvi artrose no pé, e às vezes, quando eu tô muito, assim, passei o dia em pé, o dia agitada, esse pé esquerdo aqui, ele não faz um movimento, né? E aí eu passo o Deep Blue e dá uma melhorada, sim, gente, não é mentira, sabe? É o costume, é o hábito de usar, entendeu? Certeza. Não adianta eu passar hoje e amanhã achar que vai sarar. Né, é ter o hábito de passar todo dia pouquinho. Exatamente, principalmente as pessoas que têm algo crônico, né? E até vou dar uma dica, tá, Alessandra, que serve para você também. O Deep Blue, se você misturar ele com o Copaíba, melhor ainda, tá, pessoal? Porque o Copaíba, ele é o melhor anti-inflamatório que tem hoje, tá? Então é um produto, inclusive é um óleo brasileiro,
né, retirado da Amazônia, então é um óleo nosso, literalmente, e quando você mistura os dois, você consegue controlar a dor e automaticamente, se essa dor estiver vindo de alguma inflamação, é maravilhoso. Por exemplo, o copaíba, ele é muito utilizado, por exemplo, para quem tem mal de Parkinson, né? Por quê? Porque é uma doença neurológica, mas que é causado por causa de uma inflamação. Então, quando você começa a utilizar o copaíba, você consegue reduzir, por exemplo, o tremor das mãos. Então, ele é um óleo maravilhoso, é um óleo-chave também para você ter na sua casa. Ah, você falou agora, é um óleo brasileiro. Então, a doTERRA não é só óleos. Eu sei que não nasceu aqui no Brasil. Sim, sim. Né? Deixa eu explicar para o pessoal de casa melhor. Então, melhor. A doTERRA, que são os óleos que a gente trabalha, é uma empresa americana, tá? De Utah. Né, uma empresa aí que já está no mercado faz 15 anos e há 5 anos ela veio para o Brasil. E os óleos essenciais, o mais bacana é que cada óleo vem de alguma região do mundo. E por que isso, tá, pessoal? É importante eu falar. Todos os óleos da doTERRA, por ser um óleo puro, eles são utilizados plantas nativas. Tá? Então, por exemplo, se você pegar um lavanda, o lavanda ele vem do sul da França, ele vem da Bulgária, que é bem diferente do que se você plantar lavanda aqui na tua casa, no quintal da tua casa. Vai ser uma outra planta, vai ter uma outra propriedade e, consequentemente, seria um óleo diferente, tá? Então, cada óleo que tem aqui vem de uma região. Por exemplo, o melaleuca, que é um óleo maravilhoso, que ele é um óleo usado muito para fungos, bactérias, vírus em geral, né? Ele é um óleo australiano, por exemplo. O olíbano vem lá de Omã, né? Olha que maravilhoso, né? O lemon vem da Itália, que é o limão siciliano, né? Então a gente consegue ter um mix aí de óleos aí que vem do mundo todo com todas as propriedades inseridas. Então isso é muito bacana. Tem muita coisa pra gente conversar sobre óleos essenciais. Ele falou um pouquinho de cada coisa. Eu quero depois trazer o Caio pra gente ver ou levar o Caio numa clínica de idosos, porque eu acho que eles têm que aprenderem a usar. Legal. Né? Eu acho que as pessoas das clínicas de repouso também, eu quero te levar um dia, tá? No Lar dos Velhos, que a gente já visitou, ou algum lar, assim, pra gente ver um antes e um depois de usar os óleos, para ele fazer esse bem-estar com essas pessoas também, para mim é mais importante. Mas eu quero deixar aqui na tela também o contato do Caio, para vocês tirarem dúvidas, para vocês adquirirem, para vocês fazerem uma consultoria, né, Caio? Com certeza, pessoal, eu estou aqui à disposição. Eu acho que nesse tema de idosos, né, eu acho que é importante falar porque todos nós temos em casa aí pais, avós, né, pessoas mais idosas, e a gente sabe que às vezes o idoso ele tem que tomar muita medicação, né? E o que acontece muitas vezes? Às vezes ele toma tanta medicação que acontece aquele efeito rebote, né? Uma medicação acaba de repente influenciando na outra, então é muito bacana a gente colocar os óleos essenciais na rotina dessa pessoa. E vou deixar claro aqui, não é substituir a medicação pelo óleo essencial, tá? Até porque o óleo não é um medicamento, mas é você inserir os óleos essenciais e isso pode ajudar a reduzir a medicação, pode ajudar a trazer uma qualidade de vida melhor para aquela pessoa. É andar junto, sabe, gente? É uma forma de qualidade de vida associada ao medicamento. A gente não está falando que não tem que parar de tomar medicamento. Eu tomo os meus, tá? Eu uso óleo essencial, mas Perfeito. Eu tomo direitinho os meus remédios. Caio, muito obrigada. Eu quero você sempre aqui mostrando as novidades para o pessoal de casa. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer, né? Me dá um prazer enorme falar de saúde e bem-estar. Então você que está nos assistindo, se quiser procurar a gente nas nossas redes sociais, né? O meu Instagram mesmo é @caiomatias.dt, me procura lá, pode me mandar uma mensagem, lá tem os meus contatos, que vai ser um prazer enorme poder ajudar você de casa. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez, Alessandra, toda a produção. Obrigada eu pelo carinho. Tamo junto, conte comigo sempre. E a gente vai estar junto também no Lar dos Velhos. Vamos pode sim. ter certeza. Com certeza, conte comigo. Gente, aquele momento de fé, de esperança e de paz. Em tua palavra com o Padre Carlos. Mais uma vez, que bom que estamos juntos para podermos partilhar da palavra de Deus nessa mensagem que chega até você pelos meios de comunicação, e como é bom, né, utilizarmos desse meio para que a gente possa
falar de coisas boas, falar de ajuda, mas sobretudo também falar de espiritualidade, falar daquilo que nos engrandece enquanto seres humanos, que também é necessário para a nossa vida e primordial, que é estar em contato com Deus. Hoje a palavra que eu quero trazer para você é o renove as suas esperanças. Renove a sua esperança em Deus. Nós muitas vezes estamos desmotivados, estamos abatidos, estamos tristes, estamos até questionando, muitas vezes, por que as pessoas aparentemente más, elas se dão melhor na vida do que aquelas pessoas que andam no caminho reto, que andam no caminho da justiça. Nós não precisamos e não devemos parar nisso, porque nós temos um Deus que é a nosso favor. Nós temos um Deus que está todo o tempo olhando por nós. Claro que também nós devemos sempre pensar que nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos estar abertos a fazer o novo acontecer também na nossa vida. Não só esperar que Deus faça algo, mas nós temos a possibilidade também de realizar o novo. E quando nós entendemos o caminho que nós precisamos passar, nós vamos entendendo que Deus está ao nosso lado, nos dando forças e nos capacitando para que isso aconteça. E lá no Salmo número 1, o primeiro salmo da palavra de Deus, está escrito assim: Feliz quem não segue os conselhos dos maus, não anda pelos caminhos dos pecadores, nem toma parte na reunião dos zombadores, mas na lei do Senhor Deus encontra alegria, e nela medita dia e noite. Ele será como uma árvore plantada à beira de um riacho, que dá fruto no devido tempo. Suas folhas nunca murcham, e em tudo quanto faz, sempre tem êxito. Olha só a palavra de Deus trazendo para nós esperança, trazendo para nós esse renovo. Então, independente daquilo que você possa estar vivendo, daquilo que você esteja passando na sua vida, encontre dentro de você essa esperança. Encontre na sua vida essa esperança, esse recomeço, esse novo, e não desista, porque nós temos alicerçados na palavra de Deus, fazendo com que a nossa vida seja melhor a cada dia. Que Deus te abençoe, que Deus derrame sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, graças e bênçãos. E não se esqueça, a nossa esperança está em Deus. Padre Carlos, um super beijo, obrigada mais uma vez por essa mensagem linda. E chegamos ao final de mais um programa Geração do Bem. Entre em contato conosco, a sua opinião é muito importante, porque fazer o bem faz bem. Fiquem com Deus e até a semana que vem.